A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida, mais uma live com convidados especiais para analisar os cenários, né? O Brasil, que toda semana tem uma pauta nova, e olha, Brasil que, como dizia o Cazuza, um museu de grandes novidades, né? Coisa de maluco. Estão conosco mais uma vez hoje o José Antônio Rosa e o Guilherme Macalossi. Meus amigos, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Macalossi. Grande satisfação, meu amigo, participar novamente aqui contigo dessa live, junto com os teus internautas, e especialmente com o meu amigo Macalossi, que vai dar um show aí, vai nos dar uma aula aí. O Macalossi está ativo nas redes e extremamente bem informado sobre a situação política brasileira. Boa tarde, prazer estar aqui contigo, Diego. Prazer estar com o Antônio Rosa, duas pessoas que eu admiro muito. O canal está crescendo e vamos que vamos, tem muita informação, tem muita coisa que aconteceu de ontem para cá. O Brasil não nos dá sossego. Vamos lá. Olha aqui, ó, o lance do canal aqui, deixa eu dizer, você que está chegando, se inscreva e clique no sininho, tá? Para receber as notificações. A gente está fazendo uma depuração aqui do canal. Tem gente saindo, gente que entrou naquela onda, né? A gente que foi entrando muito no canal a partir das movimentações de 2013, depois impeachment da Dilma Rousseff, depois 2018, eleição do Bolsonaro. Então tem zumbi para tudo que é lado aí. E assim, a gente tem que depurar, tá? Eu não quero nem zoom aqui no canal, né? E também na audiência, não faço questão, sendo muito franco para você. Eu não quero nem zumbi petista, bolsonarista, psolista e nem zumbi bolsonarista, tá? Se você gosta de alguma dessas linhas e tem capacidade de raciocinar, ter elegância, discutir, divergir, ok. Se não, olha, o seu lugar não é aqui, sendo muito franco, tá? Desinscreva, inclusive. Se você está chegando, e a gente vai depurar, né? Sabe que antes, canal de YouTube, assim, antes de voltar a crescer, primeiro ele cai, né, Rosa Macalossi? E eu não, e assim, um dia desse um cara me disse, viu aí, tu tá perdendo assinantes, mas tô dando graças a Deus. Sou muito franco para você, tô dando graças a Deus. Zumbi aqui não, tá? Vamos fazer a discussão de ideias, as análises, muitas vezes firmes, fortes, sem idolatrias. Aqui não tem seita, ninguém aqui idolatra seita nenhuma. Fanatismo, tá? Vamos lá. Eu vou começar primeiro com os mais experientes, tá, Macalossi? Minha mulher me trazendo... Isso, minha mulher me trazendo um café com essa caneca conservadora aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui, ó. Olha lá, Macalossi. Hayek... Reagan, Sowell, perguntar para o Bolsonaro quem são esses três, talvez ele só conheça, talvez ele só saiba dizer um pouquinho mais quem foi a Thatcher, Reagan, né? Talvez, né? Não sei. Né? Mas vamos lá. Então, hoje nós começamos afiados. O que tu acha, Zé? Lembrando que o filho dele não sabia quem era o Henrique Kissinger. Exatamente. O filho dele, quando perguntaram para ele se ele tinha lido algum livro sobre o conservadorismo, né? Eles, eu li aquilo na capa branca, né? Ele estava falando. Só aquele ali na capa branca, aquele. Né? Aí para matar, né? Aí para matar. E olha, metido, né? É bom a gente fazer esse tipo de observação, porque a tese do radical bolsonarista é de que não existe conservadorismo ou liberalismo fora do bolsonarismo. E esta tese é uma mentira, muito pelo contrário, tá? Claro que a linha bolsonarista ela é muito mais
seria muito mais conservadora do que liberal, embora a frente que elegeu Jair Bolsonaro, com 57 milhões de votos, contou com os votos de conservadores verdadeiros e de liberais verdadeiros. Essa frente agora se esvaiu e o Bolsonaro está desesperado para garantir a reeleição dele em 2022, mas não terá mais essa frente. Então é o seguinte, tenha muito claro, eu tenho insistido nos meus espaços de rádio, tenho insistido aqui nas lives, é dizer, o conservadorismo não se restringe a bolsonarismo, muito pelo contrário, tá? Você pode ter até alguns componentes de conservadorismo, mas o conservadorismo raiz, Edmund Burke, não passa por aí. Então, por isso que hoje já tem tanta gente que diz o seguinte, eu não quero nem PT, nem PSOL, nem esquerda e nem Bolsonaro. Tem pesquisa aí mostrando quase 40% dos eleitores brasileiros querem uma alternativa ao petismo e ao bolsonarismo. Mas vamos lá. Então, se você está chegando, se inscreva, clique no sininho. E clique no sininho. E se estiver gostando, deixa o like aí. Rosa, hoje o Brasil foi, de ontem para hoje, na verdade, o país foi surpreendido, foi uma coisa extemporânea. O Bolsonaro decidiu mudar o ministro da Defesa e, na carona, os comandantes militares, Marinha, Exército e Aeronáutica. As informações que estão vazando da reunião de hoje, que foi uma reunião tensa, diz que teve até elevação de tom, tapa na mesa, quando foi anunciada a demissão dos comandantes militares, incluindo o general Pujol, que é uma figura que nós conhecemos, porque ele foi comandante militar do Sul, uma figura de finíssimo trato, o general Pujol. Diz que a reunião foi muito tensa e, pelo que nós vimos, por tudo que está surgindo de informações dessa reunião, os comandantes militares não aceitaram a tal da interferência política nas armas, tá? Na força, no Ministério da Defesa. E por não terem aceitado, uma coisa que é óbvia, as Forças Armadas, elas são forças de Estado, não de governo. Quando o Bolsonaro diz assim, o meu exército, ele está exercendo a retórica. O exército é de todos os brasileiros, cumpre a Constituição e é institucional. É verdade que isso aconteceu? Tu acreditas que isso aconteceu efetivamente? Como não está sendo aventado, são informações que estão saindo da reunião, Rosa, de que o Bolsonaro exigiu uma lealdade que os comandantes militares não puderam dar a ele. Rosa. Olha, Diego, eu acho que uma outra demissão aí, que foi muito representativa do conjunto dessa obra, é do AGU. Né? O doutor Amaral, há meses, vinha já tendo discordâncias com o presidente da República, e numa última, recente pedido ao STF, o doutor Amaral se negou a assinar e o Bolsonaro assinou sozinho. Tá? Então, me parece assim, Diego, que algo por trás disso não cheira bem. Se tu for analisar o conjunto da obra, deixa muito claro isso. Se nós formos observar os últimos governos, vamos pegar os governos todos pós Constituição de 1988, nós não tivemos notícia, salvo aquele evento muito particular com a Dilma, que ela também perguntou, questionou a um militar sobre a possibilidade de um estado de emergência, e ele disse que e ele deu uma resposta muito na linha, me parece que está acontecendo agora, que a defesa é a defesa da Constituição, né? Salvo aquele evento ali, nós desconhecemos que tenha ocorrido alguma dificuldade nos governos com a ala militar, ou com as Forças Armadas. Então, um governo que se diz de direita, um governo que se diz patriótico, um governo que se diz vinculado, porque até mesmo porque o Bolsonaro é um militar, foi um militar de carreira, né? Um militar medíocre, incompetente, mas foi um militar de carreira, que não dá nem para comparar, nem para dizer isso, né? Mas, infelizmente, isso foi o que aconteceu. Né? Quando a gente vê uma situação dessas, em que cai toda a cúpula
das Forças Armadas do governo dele, isso tem alguma coisa que não cheira bem. Então, essas são aquelas questões menos aparentes, Diego, disso tudo. Mas tem aquelas mais aparentes dentro do governo, que é a incompetência do governo para tratar das questões de Estado, a incompetência do governo, assim, mais do que visível, para tratar da questão da pandemia, do combate à pandemia, e que não tem nada a ver com os governos, com os governadores, com os prefeitos, e muito menos com o Supremo Tribunal Federal. Tá? É um governo que não consegue administrar, ou pelo menos ele quer administrar de uma forma que vai totalmente contrário ao que está sendo feito no mundo, nos países mais decentes, mais democráticos e mais evoluídos, mais desenvolvidos. Tá? Então, esse conjunto, todas essa postura do governo nas relações exteriores, nessa falta de debate, de habilidade política. Então, não dá para nós analisarmos essa questão somente nesse aspecto, nesses eventos que ocorreram nesses dias que se passaram aí, que culminaram com a queda desses militares. Eu acho que é um conjunto maior que nós precisamos administrar, porque é exatamente a saída de todo o governo incompetente, de todo o governo ineficiente, de todo o governo que não sabe fazer o debate político, né? e aquela vertente, né, bem delineada, bem destacada no governo Bolsonaro, a partir do próprio presidente da República, de uma visão concentradora, de uma visão retrógrada, de uma visão totalmente atrasada em relação à forma de governar, né? Ou seja, ele é um totalitário de direita, né? E ele quer concentrar nas mãos depois nós podemos tratar isso aí mais à frente, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente já vê a todo instante o próprio presidente, políticos da base, políticos ligados ao presidente, os filhos, e até mesmo jornalistas, dizendo que o Supremo Tribunal Federal está impedindo o governo de governar, o que não é verdade. Tá? O governo não está governando pelas suas próprias deficiências, pela sua própria incompetência. Me parece, Diego, para encerrar, que não dá para nós analisarmos somente o evento de ontem. Esse evento de ontem culminou, na verdade, eu diria assim, a ponta do iceberg de algo mais complicado, né, de um governo que não consegue andar, que não consegue trabalhar e acha que tem que fechar tudo, trancar tudo, né? Um governo antidemocrático que entende que essa forma é a melhor forma de governar, tá? Concentrando todas as ações. Antes de passar para o Macalossi, informação de agora há pouquinho, Brasil registrou nas últimas 24 horas novo recorde de mortes na pandemia. 3.780 mortes por Covid-19, com 84.494 novos casos. Portanto, o dia de hoje é mais um dia trágico, pior dia em números absolutos de mortes contabilizadas em 24 horas. Tá? Tá aí o exemplo que eu estou falando. E olha aqui, ó, isso aí também vai para conta dele, que ele passou o ano inteiro aglomerando, juntando gente, viajando pelo Brasil, não usando máscara, botando dúvida na vacina. Isso aí está na conta dele também, não só, mas também. Diego, os Estados Unidos essa semana vai ser um dos 5 países do mundo que vacinou mais da metade da sua população. Israel vacinou toda a população. O Bolsonaro passou o tempo inteiro dizendo que não ia comprar essa vacina, né? Comprar vacina, né? Comprar isso, né? Que não tinha mais o porquê, que estava diminuindo a pandemia, né? E hoje nós estamos pagando a conta. Essa conta aí, ó, dessa quantidade de gente morta, tem muito do senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem. Macalossi. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de recomendar 2 livros para o público que está nos assistindo, que eu acho que são importantes para compreender o Jair Bolsonaro e o que o levou ao poder. Então, eu vou aqui dar essas 2 dicas. Talvez vocês já tenham lido os 2 ou um dos 2. Se não leram também, fica a dica para ambos, né, Diego e Zé Antônio, mas para o público. Né? Primeiro é esse aqui. Querem entender a cabeça do Bolsonaro? Leiam O Cadete e o Capitão. Eu não li, mas esse livro é porque esse autor, o Luiz Macluf Carvalho, fez a história do Cruzeiro.
Esse cara é um Grande baita jornalista biógrafo. brasileiro. Baita biógrafo. Ele escreveu também um livro sobre as maracutaias do PT, antes do PT chegar ao poder, chama-se Já Vi Esse Filme. Então tá aqui. Cadete e o Capitão, do Luiz Macluf Carvalho, grande jornalista, saudoso, morreu não faz muito tempo, falecido precocemente, aos 67 anos. Fala sobre a vida de Jair Bolsonaro no quartel. E aqui no livro ele descreve, né, o soldado que era absolutamente insubordinado, que não reconhecia hierarquia, que foi repreendido, que saiu pela porta dos fundos do Exército depois daquele episódio envolvendo potencial plano de explosão de bombas e que acabou com a sua absolvição, mas ao mesmo tempo parece que ali houve também um acordo, ele ganhava absolvição e saía do Exército, e saiu pela porta dos fundos para depois se transformar basicamente num dirigente sindical, né? Foi como ele começou como um representante de categoria. Então, esse livro Cadete e o Capitão, eu recomendo que as pessoas leiam, é um livro importante e não é muito longo, aliás, com fartura de provas, Diego. Uma boa parte do livro são documentos. Macluf, um excelente jornalista, juntou, né? Isso. E o segundo livro, esse aqui, do Maurício Moura e do Juliano Corbellini, chama A Eleição Disruptiva. Por que Bolsonaro venceu? Né? E faz uma análise sobre a eleição de 2018. Então, esses dois livros ficam de dica aqui para o nosso público. E eu vou fazer alguns apontamentos, serei breve para a gente poder fazer um diálogo dinâmico. Né? Diego abriu falando que o Bolsonaro tenta emular o conservadorismo e que o conservadorismo não é o bolsonarismo. E não é mesmo. Na verdade, é a antítese. Se nós analisarmos a mensagem do bolsonarismo, ela é uma mensagem disruptiva, para fazer referência ao título do livro. Né? Os seus integrantes são ungidos, eles se veem numa missão, eles são missionários, eles pretendem criar um novo Brasil à imagem e semelhança das suas visões. Portanto, eles são revolucionários. E as doutrinas revolucionárias, elas existem tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita. As revoluções esquerdistas, elas visam o futuro utópico. Já as revoluções de direita, elas se baseiam no passado idealizado. Então, seja a esquerda ou a direita, o método, o modelo, o procedimento, o modus operandi revolucionário, ele é absolutamente contrário à visão de mundo conservadora, que é a visão definida pelo Russell Kirk como a visão anti-ideológica. Aliás, a publicação do novo livro dele, A Mentalidade Conservadora, pela Realizações, que eu não li ainda, mas já recomendo, que obviamente é uma obra do Russell Kirk, mas também tem A Política da Prudência, esse que eu já li, Esse é o grande clássico dele. Então, e a mente conservadora. Né? Os dois. Mente conservadora. Então, esses livros balizam qualquer um que entenda o que é conservadorismo e vão, com isso, saber que o bolsonarismo não se confunde, mas tenta se apropriar. Isso é importante, tenta se apropriar. E nós temos que afastar o bolsonarismo do conservadorismo. Acho que essa é a missão da direita democrática brasileira. Quanto ao imbróglio dessa segunda-feira, que começou no domingo com a ação do Ernesto Araújo, eu acredito que são duas coisas que não dialogam diretamente, mas que estão envolvidas nessa ebulição política permanente que é o governo Bolsonaro, que é o governo do conflito, é o governo da destruição. Declarado pelo próprio Bolsonaro, ele disse que ele tinha mais a destruir do que a construir. E nós estamos aqui fazendo um trabalho primoroso de destruição no país. Né? Eu gostaria de me centrar na saída do Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa, que pediu as contas ontem. Ele publicou uma nota, Diego e Zé, que diz muito, apesar de ser curta. E eu vou destacar uma frase da nota. E com base nessa frase da nota que eu vou fazer minha análise. Abre aspas. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Fecha. Fernando Azevedo, ele publica isso na nota, porque as palavras fazem sentido. E numa nota, tudo quer dizer alguma coisa. Olha, se ele está dizendo que nesses 2 anos e pouco que ele ficou à frente do Ministério da Defesa, ele preservou a integridade das Forças Armadas como instituições de Estado,
Então, logicamente, a permanência dele ali não se deu mais a partir do momento em que a ação era deliberada para subverter o funcionamento das Forças Armadas em instituições não de Estado, mas de governo. E nós sabemos o que acontece quando as Forças Armadas são politizadas. Quando você politiza as Forças Armadas, você basicamente faz com que elas se tornem algo como as Forças Armadas da Venezuela. Você basicamente faz com que haja uma chavinização. Todos os regimes ditatoriais politizaram as suas Forças Armadas. E é o que nós estamos vendo por parte da ação do presidente da República. Uma tentativa de instituir as Forças Armadas como forças, como braços do seu governo. As Forças Armadas, elas são entes de caráter nacional que transcendem os governantes de turno e servem para a proteção do território e do país em si. Elas não podem estar a serviço desse ou daquele governante, apesar do governante sempre ser o chefe supremo das Forças Armadas, mas chefe supremo das Forças Armadas no que compete às Forças Armadas. Né? E há uma pressão por parte do presidente para que as Forças Armadas assumam uma posição política que elas não podem e não devem assumir, seja lá qual for o assunto. Seja lá qual for o assunto. E é por isso que eu vejo com maus olhos o fato de as Forças Armadas, em parte, terem aderido ao governo. São 6 mil funcionários hoje do governo que são integrantes das Forças Armadas, ativa e inativa. É um erro das Forças Armadas, porque isso permite a politização dos quadros do Exército. Né? Inclusive com generais da ativa participando do governo, como era o caso do Pazuello. Então, o presidente não deu golpe. E dificilmente dará um golpe. Mas ele tem um ímpeto. A sua formação é uma formação disruptiva. A sua formação é uma formação insubordinada. A sua formação é uma formação anti-hierárquica. E ele se vê como um missionário. Um ungido. O que aconteceu ontem, a demissão do ministro da Defesa, e posteriormente, os 3 chefes das Forças Armadas, os 3 comandantes militares, saindo, é uma coisa inédita na história do Brasil. Pós-redemocratização. Os 3 comandantes das Forças Armadas pediram para cair fora. No caso, o Edson Pujol, que é o comandante do Exército, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, que é o da Marinha, e o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bercudes, da Aeronáutica. Os 3 saíram. Tem aqui a nota. A nota do Ministério da Defesa. Diz que o almirante Ilques se exaltou na reunião. Já tem mais de uma fonte da reunião que diz que ele se exaltou, tipo assim, não vai politizar as Forças Armadas, né, nessa linha. E daí está aqui a nota. O Ministério da Defesa informa que os comandantes da Marinha e do Exército Aeronáutico serão substituídos. A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira com a presença do ministro da Defesa, Braga Neto, o ex-ministro Fernando Azevedo e dos comandantes das forças. E daí, a mesma coisa vale em relação à nota do Fernando Azevedo. Se o Fernando Azevedo sai, e ele deixa claro que o trabalho dele foi manter o caráter institucional das Forças Armadas, e os 3 chefes das forças saem, seguindo o Fernando Azevedo, eles saem pela mesma razão do Fernando Azevedo. E quem assume no seu lugar, assume sob a sombra da desconfiança. Aqui incluso Braga Neto. A ver, Diego e José Antônio Rosa, quem serão os chefes das 3 forças que serão nomeados. Ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe ainda. Já tenho. Qualquer especulação, né? Não, é especulação, mas não está nada confirmado, né, Rosa? Não está. E eu acho muito difícil que quem vai assumir agora vá aderir à pauta do presidente de politizar as Forças Armadas, porque me parece que a cúpula está muito unida nesse sentido. E assim, Diego, eu acho que cabe aqui um forte esclarecimento, porque tem muita gente que está gostando dessa brincadeira. Né? Tem muita gente aí que acha que tem que ter, novamente, uma intervenção militar, aí usa o artigo 142 da Constituição para justificar isso. Né?
Agora é o seguinte, a gente tem que entender, fazer uma leitura da história, né, para a gente poder entender o quanto isso aí é prejudicial para o país. Como foi, de certa forma, 64? Né? Porque para 64 era para ter terminado em 66, não terminou. Né? Foi dado um golpe dentro do golpe, né? Ou uma revolução, uma contra-revolução, seja o que... Dê o nome que quiserem, né? Mas o que era para acabar em 66 terminou 21 anos depois. Eles entram para consertar, arrumar a casa, a gente sai um ano depois, 2 anos depois, a gente já viu esse filme no mundo inteiro. Como é que Mas no mundo inteiro, isso é mais velho que a pedra. Quando quem tem uma atitude dessas, antidemocrática, né, depois quem assume o poder não quer sair, entendeu? Não quer sair. E aí, olha aqui, ó. Isso aí fragilizou as Forças Armadas. Mas olha isso aqui, Rosa, olha isso aqui. O general Santos Cruz, que foi praticamente o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros a romper com o Bolsonaro. O general Santos Cruz deu uma entrevista agora fim de tarde na CNN e disse o seguinte: tem 0 chance, a intenção é dar um golpe, é ter as Forças Armadas para fazer uma mudança brusca, 0 chance. 0, os comandantes militares, a oficialidade não abraça. A questão é a seguinte, eu vou dizer, só o desejo, só a vontade de fazer... Já é um perigo. Eu já acho porque absolutamente democrático, não pode pensar nisso. Ele desconstrói já as nossas já combalidas instituições. Apesar de ele não conseguir operacionalizar um golpe, a ação dele com relação às instituições fragiliza a democracia. Não, eu vejo o seguinte, eu acho que tem que levar isso à frente. Eu acho que pelo bem do Brasil, esses ministros militares, esses comandantes militares deveriam levar isso à frente. Isso aí teria que chegar ao Congresso Nacional para a gente fazer uma profunda análise, porque o Brasil, se entrar nessa aventura, até mesmo ventilar a possibilidade de entrar nessa aventura, vai ter um contrapedal da história, mas principalmente da comunidade internacional. Isso aí vai trazer um prejuízo para o país assim, inominável. Nós temos que entender que os tempos mudaram, nós temos em outros tempos, nenhum país hoje admite esse tipo de situação. Tá? E jamais vão admitir, por exemplo, que aconteça isso no Brasil. Os Estados Unidos não vai admitir, por exemplo, que aconteça no Brasil. O mundo, se isso aí acontece, o mundo se fecha para o Brasil se em fecha 24 horas. Eu não acho que um golpe vai acontecer, mas eu acho que deve ser abordada tão golpista. Mas olha aqui, ó. Mas olha aqui, tem aquela Rosa Macalossi e quem está com a gente, tem aquela fala lá de trás, quando havia aqueles movimentos de cidadãos golpistas, muitos com faixas pedindo intervenção. Vocês lembram que depois daquilo, num dia daqueles, o Eduardo Bolsonaro foi num canal de YouTube e disse, com todas as letras sorrindo, ele disse: não é se vai acontecer a ruptura, é quando vai acontecer a ruptura. Ele disse, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, filho do presidente, cara da copa e da cozinha do poder. Ele disse isso. Aliás, Diego, nesses últimos dias, na semana passada, ensejou uma coluna minha na Gazeta do Povo. O presidente falou abertamente em intervenção. O presidente falou abertamente estado de sítio. Não disse a expressão estado de sítio, mas descreveu o estado de sítio. E isso tem sido utilizado, esse vocabulário golpista, com uma insistência contínua. Contínua. Estado de sítio em relação ao quê? Hoje, quem são os agentes subversivos da ordem no Brasil, que não os bolsonaristas? A esquerda, o Foro de São Paulo. Eu não vejo movimento na esquerda. Eu não vejo movimento na esquerda. Cadê? Sim, mas não cadê vão... os sindicatos? Não, perfeito. Mas não dá para dizer agora, por causa desses excessos bolsonaristas, que a esquerda é democrática, né? Essa esquerda que a gente conheceu. Porque não é, né? Esse governo é tão ruim que não precisa nem fazer oposição.
Não, ele está ressuscitando o Bolsonaro e os bolsonaristas xiitas radicais, eles estão ressuscitando a esquerda, cara. Parece Diego, mentira. Eu não estou dizendo que na cabeça da esquerda brasileira, de uma parte da esquerda brasileira, da parte mais importante, não haja também, né, uma natureza antidemocrática. E nós vimos o poder como eles... Em grande parte da esquerda, Macalossi. Sim, claro, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não dá para utilizar isso como fantasma para tentar assombrar as pessoas. Claro. Porque não é o que está acontecendo nesse exato momento. Quer dizer, não existe um movimento de esquerda nas ruas que ameace a segurança interna. É isso que eu estou falando. Não existe. Perfeito, não existe. Sim, são agentes bolsonaristas, estes sim, incitando atos de desordem. Quem hoje pede golpe são os bolsonaristas. Quem pede AI-5? Quem pede Estado? Quem pede intervenção militar? Quem suscitou a ação daquele policial na Bahia que disparou contra os seus colegas? Quem fez propaganda daquilo como um ato de insubordinação heróica? Foram os bolsonaristas. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a senhora Bia Kicis, celebrou aquele soldado, aquele policial, como um herói, o sujeito que atirou contra os seus colegas. O herói anti-lockdown, é o que eles queriam, o mártir anti-lockdown. Eles querem, a Marielle dos bolsonaristas. Eles estão fazendo a colonização das forças de segurança na base, na tropa, para instigar esse clima de insurreição. É óbvio que a esquerda brasileira, em grande maioria, ela tem um pensamento antidemocrático, mais do que comprovado. Mas eu estou dizendo, neste exato momento, quem está na rua atuando contra a democracia são os agentes do bolsonarismo. Esse é o meu ponto. E outro aspecto que eu quero insistir, né, eu vejo a necessidade, eu reputo isso, aquela situação em que o ministro Barroso falou sobre os gabinetes que faziam fila para distribuir senha para liberar corrupto. Para mim, aquilo ali foi um problema seríssimo. Eu reputo e que merecia e merece ainda uma análise mais profunda do Senado Federal. Eu reputo essa situação agora da mesma forma, merece uma análise mais aprofundada. Porque assim, nós temos que, a sociedade brasileira, o povo brasileiro precisa entender que nós precisamos, não podemos mais permitir, ou melhor, não podemos mais permitir que governos, que políticos, que partidos atentem contra as instituições. Atentem contra as instituições. Rosa! Contra a democracia. Não me interessa se de esquerda ou de direita, porque nós já enchemos o saco. Porque o PT destruiu a política. Não foi nem como governo. O PT como partido, talvez seja a pior desgraça que surgiu na história política brasileira, foi o surgimento dessa quadrilha, tá? Pois eles destruíram a política. E quando eles foram para o poder, eles aparelharam o Estado. Pois agora entrou o seu Jair Messias Bolsonaro e está seguindo a mesma lógica. Nós não podemos mais ficar sendo sustentados e nos apoiarmos politicamente em algum mito ou num filho do Brasil. Nós precisamos nos apoiar nas instituições. Porque se nós não tivermos instituições sólidas que preservem os valores do país, aquilo que o país deseja, aquilo que o país, os seus anseios, nós vamos viver sempre mendigando para um mito de plantão. Nós temos que amadurecer, nós temos que sair na infância da política, né, começar a caminhar com as próprias pernas. Nós não queremos mais alguém nos tutelando. Porque em 64, Diego, quando o pessoal foi à rua pedir para os militares tomar conta, depois que os militares tomaram conta, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi ver Chacrinha e outros programas que tinha na época. Né? Agora também, o pessoal está querendo ir para casa para assistir o Faustão. Querem militar na rua, alguns querem militares na rua, nos poderes, para poder ficar em casa aos domingos assistindo o Faustão. Não, pessoal, nós vamos ter que ficar na rua, nós vamos ter que ajudar a construir o país. Nós não vamos entregar o país para alguém ou para alguns.
nós precisamos entender que esse país é nosso e que sempre nós estamos condenando as próximas gerações a pagar a conta, uma conta amarga, que envolve a vida das pessoas, envolve a esperança das pessoas. Nós precisamos ter instituições que tenham solidez, que deem estabilidade política e econômica para o Brasil. Porque agora, isso aí é a solução para o país, Diego. Eu vou ter um livro aqui agora, depois, para as pessoas lerem também, Diego. Tá, pega aí e indica. Eu quero colocar uma questão para vocês que eu noto que tem um extrato dentro do bolsonarismo, óbvio que não são todos os apoiadores do governo, mas tem um extrato dentro do bolsonarismo que quer intervenção militar, posta nas redes que quer intervenção militar, que quer cabo e soldado. Eu sei que em muitos aspectos o país, a gente sabe, nas suas instituições, está anos... O bolsonarismo raiz quer isso. Quer isso. Tanto é verdade que a gente, durante o impeachment do PT, nós todos estivemos juntos com muitas dessas pessoas. E depois, não foram eles que se afastaram de nós nos afastamos dessa gente, porque nós não somos golpistas, nós não somos revolucionários, nós somos conservadores, liberais, ou mais conservadores, dependendo da gradação, mas da matiz, mas nós não somos isso que eles são, que eles diziam que não tinham bandido de estimação, e a gente vê que existe esse extrato que tem bandido de estimação, tem esse extrato que fez aí ginástica, duplo twist carpado para defender o Flávio Bolsonaro, até hoje, é ou não é? Para defender qualquer coisa errada do governo, os caras defendem. Nós não somos eles, porque para eles isso virou uma seita, que tem um Messias, literalmente um Messias. Então, nós nos afastamos dessas pessoas já há alguns anos, a gente foi gradativamente se afastando, quando a gente notou esses arrobos autoritários. Tem que fechar Congresso, tem que fechar Supremo, tem que botar o cara para governar com mão de ferro. Não tem que fazer nada disso. A democracia, ela tem regras e ela está longe de ser um sistema perfeito. Mas a democracia é um regime difícil, tu precisa dialogar, muito. Fácil ao autoritarismo, em que tu simplesmente determina as coisas e elas acontecem. Agora, Macalossi, tu quer ver uma coisa que o presidente da República teria ajudado a nossa democracia, e ele fez justamente o contrário, inclusive do que prometia na eleição, se ele tivesse entrado e reforçado a Lava Jato. Ele fez o contrário, Rosa, e quem está conosco. E eu pergunto, qual é a maior ameaça à democracia do que um bando de políticos e partidos ladrões, corruptos? Isso é uma ameaça à democracia. Diego, dizem que o Bolsonaro foi colocado no lugar do Pujol, o Alexandre Ramalho. Não tem a menor chance disso acontecer. Não, Diego, eu queria... Até porque não tem carreira militar, né? Eu sei, é uma piada. Não, eu sei, mas eu digo que tu tá falando, mas certamente tem gente que acredita. Hoje um dia um cara compartilhou aí num grupo que eu tô, um cara compartilhou um troço fake que foi produzido por uma empresa de televisão, né? A ocultação de cadáveres da Covid, como fake, era uma montagem, como se fosse uma coisa verdadeira, cara. Então, parece mentira, às vezes a gente tem que explicar a piada. Diego, aqui, ó, eu queria indicar 2 livros e vou explicar por quê, tá? Esse aqui é o primeiro, O Fim do Poder, do Naim, tá? Do Moisés Naim. Por que eu estou colocando esse livro como importante? Porque o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, e que o Macalossi falou agora que a democracia é algo muito difícil, sim, porque a democracia exige muito diálogo, muita conversa, muito ajuste, né? E uma das coisas fundamentais que é preciso entender que não existe mais concentração de poder porque chegou o fim do poder. Hoje ninguém mais consegue concentrar poder. Nem governos, nem políticos, nem imprensa, nem igrejas,
nem empresas, absolutamente mais, ninguém consegue. Com o advento das redes sociais, da internet, hoje, um guri, em qualquer canto do mundo, diante de um fato relevante, ele pode atrair a visibilidade dele por milhões de pessoas, né, através das redes, né, e ele, naquele momento ali, de certa forma, adquire o poder, um poder da informação, né? Não é à toa que a gente está vendo uma quantidade enorme de bloggers e qual o nome do livro, Zé? Eu não li esse livro. Chama O Fim do Poder, do fim do Moisés Naim. E aí ele mostra claramente que hoje quem consegue ter poder, ele tem poder por muito pouco tempo. Então a luta hoje é para te preservar por um tempo maior o poder. Né? As empresas, por exemplo, uma empresa entra no mercado hoje com um produto novo, ela não passa de 6 meses para ter um concorrente com um produto melhor e mais barato. Né? Então, hoje, a luta não é nem para ter poder, é para preservar ele por um tempo suficiente, né? Para poder passar, vender, transmitir, informar, entendeu? Então, nós estamos assistindo alguém querendo concentrar poder que está indo na contramão da história e da realidade. Né? E o outro livro que eu quero indicar, né? Esse livro aqui, Por que as Nações Fracassam, do Jaron Acemoglu e do James Robinson. Por que esse livro é importante? Porque esse livro, basicamente, é o seguinte: esses dois autores vão demonstrar com muita clareza. Só tem um problema: esse livro está fora de catálogo. Não tem mais no Brasil. Não tem mais. Pois é. Então, né, porque realmente é um livro importantíssimo no Brasil, porque ele concentra em 2 aspectos fundamentais para que as nações sejam prósperas e desenvolvidas. Não só do aspecto econômico, mas também do aspecto político. Em 2 aspectos: instituições políticas e instituições econômicas. Um país que tem solidez nas instituições políticas e econômicas são países prósperos. E se nós observarmos nos últimos 40, 50 anos, o que as nações que conseguiram desenvolver fizeram? Deram solidez para suas instituições políticas e deram solidez e estabilidade para suas instituições econômicas. Coisa que o Brasil não faz. Olha só o que nós estamos vivendo agora. Em plena pandemia, nós estamos gerando uma crise institucional no Brasil, pessoal. Nós não podemos alimentar isso. O Brasil hoje tem que juntar os esforços, concentrar os esforços, primeiro para lutar contra essa pandemia. Nós estamos numa guerra. O problema é que a pandemia, ela alimentou, assim como a crise econômica da Alemanha dos anos 30 alimentou o nazismo, a pandemia, ela alimentou o senso disruptivo do governo Bolsonaro, que já existia. Sim. Então, nesse momento de crise, o elemento disruptivo não tende a ser agregador, muito pelo contrário. Ele tende a fortificar a sua própria natureza. Então, o aparecimento da pandemia, o advento da pandemia, potencializou todos os vícios, todos os descaminhos, tudo o que o governo Bolsonaro tinha como natural em si e que estava escondido, aflorou. Para mim, esse é o problema básico. Olha aqui, teve gente. Mas o Bolsonaro vai mudar? Eu digo, não vai mudar, porque a natureza, que é a formação ideológica dele. Essa. O antidemocrático, ele é desagregador. O antidemocrático é gerador de crises. Tá? Não é por acaso que o Bolsonaro tinha verdadeiros amores pelo Hugo Chávez. Adorava. Um cara era um militar e que... Em entrevistas. Ele acabou com a democracia na Venezuela. Ele gerou uma crise para exatamente destruir a democracia. Porque a democracia, como o Macalossi colocou, ela é difícil. Tu tem que dialogar, tu tem que negociar com muita gente, porque a sociedade não tem só um aspecto e ela não tem só um fulcro de poder, ela tem um poder desconcentrado. Tu tem que dialogar com vários setores da sociedade, buscar consensos.
Né? Então, assim como uma agenda de reformas econômicas profundas, que é o que o Brasil precisa, também precisa disso. Precisa de estabilidade democrática para ter uma agenda de reformas. Senão não faz. Não há como você estabelecer liberalismo econômico em meio à disrupção política. É impossível. Não existe. Não, e outra, Macalossi, se nós formos observar, nós tivemos somente um lapso de tempo de estabilidade econômica, que foi ali com o Plano Real. 20 anos com o Plano Real. Que o Guedes criticou agora. O Guedes conseguiu a proeza de criticar o Plano Real, cara. É surreal assim como o Manteiga. Mesma coisa que o PT fazia, mesma coisa. Então, assim, o que eu estou querendo colocar aqui para os teus internautas, Diego, da necessidade de nós entendermos melhor a realidade, uma realidade que não é a nossa, é a realidade daqueles que realmente hoje deram estabilidade econômica, deram prosperidade e vida decente para os seus cidadãos, que não é o Brasil. O Brasil vive numa bolha de confusão. Nós não conseguimos construir, nesses tempos de redemocratização, nem estabilidade política e nem estabilidade econômica, nem instituições sólidas do ponto de vista político e nem uma política, uma instituição econômica, uma política de estados que dê solidez na economia. Nós vivemos assim, um ambiente de total e absoluta confusão. É crise em cima de crise. Nós passamos o tempo inteiro lutando em cima de crises. O Brasil, o tempo inteiro, insiste em cometer os mesmos erros. E nós estamos cometendo os mesmos erros novamente. Nós temos que parar, em algum momento, com essa ciranda louca, com esse círculo vicioso, ou nós seremos consumidos. Nós deixaremos, inclusive, de ser uma nação, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos num ambiente de tantos conflitos que nós não somos mais uma nação. Tem gente que faz troça das pessoas que morreram. Tem gente que tripudia em cima dos cadáveres. Tem gente que coloca o cadáver, um ser humano, uma pessoa, como apenas um número, uma estatística. E alguns dizem que é mentira. Então, assim, meu pessoal, se nós não entendermos isso, nesse momento que nós deveríamos estar desenvolvendo a nossa humanidade, aquilo que nós temos de melhor, né? A solidariedade, a compaixão, a fraternidade, a solidariedade, nós estamos vendo totalmente o contrário. Né? Então, agora, o primeiro combate, a primeira manifestação de humanidade nossa é entender que nós estamos numa guerra que ataca a todos. E depois nós temos que pensar no país, das instituições desse país, que precisam ser construídas e consolidadas, porque elas é que reservam os nossos valores, os nossos anseios e as nossas esperanças. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Peraí, só antes de passar para ti, Macalossi. Olha aqui, ó. A informação de agora do Estadão, tá? É que os bolsonaristas, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, o que defender, como segurar essa narrativa, porque eles também foram pegos de surpresa, foi todo mundo pego de surpresa, tá? Em relação à demissão do ministro da Defesa e dos comandantes militares. Olha aqui, ó, tá aqui no Estadão, entrou agora. Sem entender mudanças, redes bolsonaristas esperam ordem de comando, diz pesquisador. Para David Nemer, da Universidade da Virgínia, apoiadores do presidente não sabem como agir diante da troca de comandantes das Forças Armadas e da demissão do ministro da Defesa. É como ver o pai e a mãe brigando. Que lado eles vão tomar, diz. Então, eles estão esperando um sinal, porque assim como o país todo ficou estupefato com essa mudança extemporânea, que ninguém imaginava o que estava sendo, né, Macalossi, urdido, assim, que fosse levar a demissão do comandante, do chefe da defesa, desde a redemocratização, pela primeira vez, um militar, até então eram sempre civis, mas aí agora com Bolsonaro foi um militar para a defesa, e os comandantes militares, ninguém esperava isso. E o Brasil está vivendo isso, dando margens a inúmeras especulações. E o cara está dizendo, né, agora saiu no Estadão aqui, eu trouxe para vocês, que nem os bolsonaristas sabem exatamente o que dizer, para que lado ir, como defender, Macalossi. E eu gostaria de apontar aqui um aspecto nisso, que é como os militares estão saindo os militares que estão saindo do governo, os generais que estão saindo do governo, estão saindo humilhados do governo todo.
Todos os generais que saíram do governo foram humilhados. A começar pelo próprio Santos Cruz. Herói de guerra. Né? Liderou missões com soldados na África, missões da ONU. Figura admirável sob qualquer aspecto. Ele foi transformado pelos bolsonaristas em inimigo da pátria. Depois nós vimos o que eles fizeram com o general Rego Barros, que era originalmente porta-voz do governo, general da ativa. Mesma coisa. Ele foi deglutido no governo, foi absolutamente colocado de escanteio e depois expelido. Rego Barros, um general também muito respeitado pela tropa. Aí, nós vimos o que aconteceu com o general Eduardo Pazuello. Vamos parar de responsabilizar exclusivamente o Eduardo Pazuello, porque o Eduardo Pazuello fez o que lhe foi mandado. Quem poderá dizer que o Eduardo Pazuello não seguiu à risca as determinações do Jair Bolsonaro para a área da saúde? Seguiu lá para isso. Seguiu à risca, tanto é que eu comentei no dia em que ele saiu, é o primeiro-ministro que é demitido exatamente por fazer o que o presidente pede. A política negacionista do governo foi conduzida pelo general Eduardo Pazuello, que era um cumpridor de ordem. Saiu humilhado, tanto é que deu uma entrevista apontando para eventuais casos de corrupção que ele tinha visto, testemunhado, aliás, que ele deveria transformar em denúncia. Óbvio. Ao não denunciar, prevarica. Né? Sim. E, por fim, agora, o general Azevedo. Os militares não deveriam estar no governo. Vou repetir aqui. Força Armada é instituição de Estado. Não deve estar a serviço de governo. General não tem que negociar cargo. General não tem que administrar o SUS. General é feito para comandar tropa em guerra, para proteger o território, a integridade da nação. Entretanto, os militares estavam muito confortáveis até pouco tempo atrás no governo. E agora estão sujando a reputação das Forças Armadas. Enquanto permanecerem lá, estarão sujando a reputação das Forças Armadas como instituições de Estado. 6 mil funcionários do governo são militares. O governo é dos civis. O governo é dos civis. Os militares não estão contribuindo com nada. Eu acredito até que um setor dos militares imaginava que era a oportunidade para eles mostrarem na democracia que eles não eram tão ruins assim. Só que o problema é que militar não tem que estar no governo, seja ele democrático ou autoritário. Militar não tem que estar no governo. E daí, eu quero voltar para a história do estado de sítio, porque talvez eu não tenha sido bem compreendido. É óbvio que na cabeça da esquerda existe uma mentalidade autoritária, antidemocrática, manifesta em inúmeras ocasiões. Mas quem está na rua hoje, eu não estou falando 2012, 2013, eu estou falando 2021. Quem hoje pede intervenção militar? Quem hoje pede estado de sítio? Quem é que protocolou um projeto de lei que altera a lei de mobilização nacional para incluir a possibilidade do presidente da República concentrar poderes em situação de emergência pandêmica? Foi o deputado Vitor Hugo, líder do PSL. Explica porque isso é de agora, Macalossi, de hoje. Essa lei, eu ia entrar nisso agora, essa lei que foi protocolada, está sendo debatida nesse momento, altera a lei número 11.631, de 27 de dezembro de 2007. A lei da mobilização nacional, que é uma lei que basicamente estabelece, né, que o presidente da República, numa situação de guerra, ele poderá fazer o seguinte, tá? Mobilização nacional, o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando a logística nacional, destinadas a capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional diante de agressão estrangeira, no campo de saúde pública, e esse é o aspecto novo da lei, diante de situação de emergência de saúde de importância internacional decorrente de pandemia, no campo da defesa civil diante de catástrofe de grandes proporções decorrentes de eventos de natureza combinados ou não com a ação humana. Na decretação da mobilização nacional, o chefe do Poder Executivo designará
o órgão da administração pública responsável pela coordenação dos esforços e especificará o espaço geográfico do território nacional em que será realizadas as medidas necessárias à sua execução, dentre elas Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Comunicações, Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de Governo. Poderá o Presidente da República, mediante decreto, dispor sobre a participação de outros órgãos da administração federal na composição do Sinamob. Pessoal, seguinte, obrigado a todos, tá? Por estarem comigo aqui, mais uma live. Obrigado mesmo, de coração, maravilhosa a participação de vocês. Se inscrevam no canal, como eu disse, nós estamos renovando o público aqui, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações. Se gostaram, deixem o like e podem até compartilhar com os amigos nas redes de vocês aí, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, pelo prestígio. Aqui, Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.